Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Civil, parte geral, com minha turma da Faculdade São Luís, no dia 9 de junho de 2020, dando seguimento ao assunto iniciado na aula passada, em que falamos do negócio jurídico, suas características principais. Hoje nós trataremos, basicamente, da teoria dos defeitos e da invalidade dos negócios jurídicos. E também falaremos sobre a prescrição e a decadência no direito civil. Vamos lá, então. Como sempre, para facilitar aqui as comunicações, vou colocar a apresentação de tela e desconectar a câmera. Então, estamos aí iniciando novo slide. Me lembrem ao final de colocar esse slide aí à disposição para vocês, baseado novamente, embora eu estude por mais de um livro, ele continua baseado aí no Carlos Roberto Gonçalves. Então, vamos lá. A gente vai tratar hoje, como eu disse inicialmente, dos defeitos do negócio jurídico. Então, o que ocorre? Seguindo o padrão aí que já existia no Código Civil de 16, nós temos defeitos do negócio jurídico, que afetam a vontade ou a própria declaração negocial, e eles são classificados aí pela doutrina em vícios de consentimento e vícios sociais. Então, os defeitos do negócio jurídico, conforme o Carlos Gonçalves, são as imperfeições que podem surgir, decorrentes, como eu já disse, de problemas na formação de vontade ou na declaração. A maior parte é na formação da vontade. A declaração vai ficar com a fraude contra credores. Então, os vícios do consentimento elencados são erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E o vício social, que afeta a declaração de vontade, tentando iludir terceiros, é a fraude contra credores. A simulação, que entrava aí nessas classificações no código anterior, ela agora é causa de nulidade do negócio jurídico e não está aí mais. Lembrando que o negócio jurídico que contenha esses vícios de consentimento social, de acordo com o artigo 171, inciso 2 do Código Civil, é um negócio jurídico anulável, certo? No segundo ponto da aula, a gente vai ver a diferença entre anulabilidade e nulidade. Obviamente, todos já sabendo que nulidade é mais grave do que anulabilidade, certo? E também o artigo 178 do Código Civil estabelece que é de 4 anos o prazo de decadência para anulação de negócios jurídicos que contenham esses vícios. Então, sem maiores delongas, a gente passa a estudar, a gente vai estudar aqui o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, ou seja, os defeitos do negócio jurídico. Vamos começar pelo erro. Então, pegando aí o esquema de Gonçalves, para facilitar a nossa vida, nós temos inicialmente o conceito. O que é erro? Erro, na verdade, é quando uma das partes que faz o negócio jurídico tem uma falsa noção da realidade. Então, veja, quem se engana, isso aqui é importantíssimo, é o próprio agente, é a própria pessoa que está fazendo o negócio. Porque quando o erro é induzido por terceiros, nós chamamos isso de dolo. Então, o dolo aí, não confundir com o dolo lá do penal, que é quando a gente quer ou assume o risco de produzir o resultado do delito. O dolo aqui, na verdade, no direito civil, que é o nosso segundo assunto, é o intuito de induzir alguém a cometer um erro, num negócio jurídico. Mas a gente vê isso depois com mais calma. Comecemos com o erro, que também é chamado de ignorância. Então, é erro ou ignorância.
certo? Qual é o requisito, né, para que haja o erro, né? Antes de chegar nisso, é importante ressaltar, né, que nesses casos aqui de erro, o agente pensa uma coisa, mas a realidade é outra, né? Então, por exemplo, eu estou comprando um candelabro, exemplo de Washington de Barros, porque o candelabro é de ouro. Só que, na verdade, isso está na minha cabeça. Quem está me vendendo em nenhum momento falou que era de ouro. Eu que vi que o candelabro era pintado de dourado e achei que era de ouro. É só por isso que eu estou comprando o candelabro. Né? Então, perceba que se eu conseguir provar que eu só comprei aquele candelabro caro porque eu achava que era de ouro, isto é erro, né, sobre uma qualidade essencial do objeto, que seria porque o objeto seria composto, né, de ouro, e não foi a verdade. Então, questão de prova já é um outro problema, um problema bem grave nessas questões, certo? Mas o erro ele pode ser substancial e acidental. Então, a gente começa a estudar erro substancial. O erro substancial está estabelecido aqui no artigo, vou colocar aqui para vocês, abrir aqui o Código Civil, né? Tá? As situações em que o erro é essencial e que permite a anulabilidade do negócio, né? Porque quando for acidental não vai permitir, elas estão dispostas no artigo 139 do Código Civil. E o Código Civil, né? Então, só antes disso, né, para ficar bem claro, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do caso. Então, o erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou alguma forma, ou alguma das qualidades a ele inerente, né, que concerne a identidade ou qualidade essencial da pessoa a que se refira a declaração de vontade, desde que isso tenha influído de modo relevante na consecução desse negócio, e se for um erro de direito, né, veja que em direito civil a gente tem um erro de direito também, que lá uma confusãozinha no penal, mas é mais ou menos o erro de proibição. Então, se for erro de direito e não implicando a recusa à aplicação da lei, for o único ou principal motivo do negócio jurídico. Então, alguém, quando alegar o erro para anular um negócio jurídico por vício de vontade, tem que provar que se enquadra em um desses três incisos. Né? Mas vamos voltar aqui para entender o que é cada coisa dessa, basicamente, certo? Então, o que é um erro que interessa à natureza do negócio, certo? Né? Deixa eu só fechar aqui, abrir um aplicativo da aula do meu filho aqui. Ó. Né? Então, o que é um erro sobre a natureza do negócio? Ele, em latim, é chamado erro in negócio, né? E é aquele, né, em que uma das partes, na verdade, pensa que está fazendo um tipo de negócio jurídico, quando, na verdade, está fazendo outra coisa diferente. Né? Então, exemplo que o próprio Carlos Roberto Gonçalves dá é que, né, o agente ele quer alugar e escreve vender. Então, é um erro de categoria jurídica, né? O agente quer praticar um negócio, mas, por equívoco, está praticando um outro negócio. O erro sobre o objeto principal da declaração, que é chamado de erro incorpore, né? Esse aí vai incidir sobre o próprio objeto, sobre a identidade desse objeto. Né? Então, é a pessoa que adquire um quadro de um aprendiz, por exemplo, pensando que se trata de um pintor famoso. Né? Então, na verdade, há um problema aí do objeto. Ou ainda, né? De novo, Carlos Roberto Gonçalves, o indivíduo que quer alugar a sua casa da cidade
e o contratante entende que está sendo alugada a casa de campo. Então, os objetos são diferentes daqueles, né? Eu repito o erro. Quem erra, um dos agentes que está praticando o negócio, pensa uma coisa e na realidade é outra, certo? E volta a afirmar, é um equívoco do próprio agente, não há uma indução para que o agente erre, porque nesse caso seria o vício do consentimento chamado dolo. Nós temos o C, né, do 139 aqui, que é aquele que concerne algumas das qualidades essenciais do objeto, né? E aí o que é uma qualidade essencial de um objeto, né? Uma pessoa quer adquirir, por exemplo, um quadro e esse quadro vai custar um preço alto, né? E aí, por custar caro o quadro, né, o sujeito acha que é original, mas não passa de uma cópia. Ou o sujeito, naquele exemplo que eu dei, que adquiriu o candelabro de ouro, mas ele era só folhado a ouro. Né? E eu repito, quem vendeu não enganou, gente. Quem vendeu, vendeu o candelabro. O comprador é que achou que fosse de ouro. E por isso que pagou aquela fortuna. Né? Então perceba que depois, para provar isso, para anular o negócio, né, vai ter que demandar prova de que houve essa diferença entre o que o sujeito pensou e o que comprou. Né? Então, esse é o erro. O comprador ou o vendedor fazem algo por equívoco. Né? E aí, veja, isso é importante, que em direito civil, quem erra não vai ficar no prejuízo. Se o erro foi essencial e for comprovado, nesse caso, né, a gente vai ver outros critérios para que esse erro possa ser, na verdade, atendido, né? Mas nós vamos observar aí que, nesses casos, o erro vai poder ser anulado judicialmente. Desculpe, o negócio, em função do erro, vai poder ser anulado judicialmente. Nós temos o item D, né, que são as qualidades essenciais da pessoa. Isso aí, normalmente, diz respeito a negócios personalíssimos, aqueles que são intuito personal, certo? Então, um exemplo, né, de uma questão dessa aí por exemplo, né, se você está num testamento e você, nesse testamento, deixa um bem para uma pessoa em função dessa pessoa ter salvado a sua vida, quando, na verdade, não houve esse salvamento da sua vida, certo? Então, essa qualidade da pessoa de salvador aí não existe. E, finalmente, temos o erro de direito. O erro de direito, né? Erro juris, né? Então, vai ser interpretação errônea ou desconhecimento do direito. Né, e o sujeito faz um negócio achando que está segundo a lei. Né? Então, embora a lei sobre normas do direito brasileiro diga que ninguém pode alegar a ignorância da lei, mas se houver efetivamente, nesse caso aí, basicamente, né, as características do erro no negócio jurídico, o agente que foi prejudicado pode pedir, sim, na anulabilidade do negócio jurídico. Antes da gente passar, né, para frente, é importante observar ainda, né, que existe uma diferença entre erro essencial, nesses casos elencados pelo artigo 139 do Código Civil, e o chamado vício redibitório, que vocês vão estudar ainda no futuro. Ele está lá nos artigos 441 a 446 do Código Civil. Né? Então, a gente vai aqui. O vício redibitório, na verdade, são aqueles defeitos ocultos, né, nas coisas que a gente compra. E
a gente vai analisar aqui a diferença entre vício redibitório e... Deixa eu só colocar aqui. Antes de ir, eu vou só pegar aqui o quadrinho do vício redibitório, depois eu volto. Analisar aqui a diferença entre vício redibitório, e erro quanto às qualidades essenciais do objeto. Então, o que é o vício redibitório? É um erro, objetivo sobre a coisa que detém um defeito oculto. Por exemplo, eu comprei um relógio que ele não funciona, certo? E só fui descobrir que o relógio não funciona direito algum tempo depois que comprei o relógio. Então, a partir do momento que eu descubro o vício oculto, isso vai me permitir algumas posições jurídicas. O erro quanto às qualidades essenciais do objeto diz respeito ao agente que pratica o negócio jurídico. Por isso é que ele é subjetivo. E o vício redibitório é objetivo porque é sobre a coisa. No caso do vício redibitório, são cabíveis as chamadas ações edilícias, que é redibitória quanti minoris ou estimatória, que aí você pode rescindir o contrato, pedir o abatimento proporcional, se a coisa ainda é útil, mas perdeu um pouco do valor, e no caso do erro, vai ensejar aí o ajuizamento de ação anulatória, para discutir sobre vício do negócio jurídico. O prazo para eu arguir um vício redibitório numa coisa é decadencial e pequeno, porque a partir do momento que eu descubro o vício redibitório, eu tenho 30 dias para tomar providência se for um bem imóvel e 1 ano se for imóvel, certo? Vocês podem olhar que normalmente em cláusulas mais elaboradas de contratos, elas se referem ao vício redibitório. Eu já tive, inclusive, a oportunidade de ajuizar a ação, como consumidor, em função disso aí, de vício redibitório. Eu comprei um HD de computador e, após um tempo, ele apresentou um defeito específico, não foi posterior, ele foi anterior à compra, então consegui comprovar isso, e no caso específico, com o vício, o objeto ficou inutilizado. Então, nesse caso, eu entrei aí com ação edilícia redibitória para ter de volta o valor que foi investido na coisa. E no caso das ações anulatórias, como a gente já viu, o prazo decadencial é de 4 anos. Deixa eu só voltar aqui para essa questão do erro, mais uma vez. Então, alguém tiver alguma dúvida aí, ela pode ir questionando. Certo? É importante, como a gente viu aqui na tela do... Deixa eu voltar. Vou voltar aqui. Pronto, como a gente viu aqui na tela, para que um erro seja essencial, ele tem que ser, no Código Civil de 16 era excusável. Vamos ver se vocês se recordam, o que significa excusável, que é uma palavra que o povo do direito adora utilizar e que confunde muito, e que vocês já viram lá em Penal 1, Então, assim, o que significa excusável? Excusável significa desculpável, ok? E, na verdade, atualmente, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, esse critério foi substituído pela cognoscibilidade, O que é basicamente isso? Isso é o que está no artigo 138 do Código Civil, e significa que um negócio por erro só pode ser anulado se a parte contrária,
tinha como reconhecer que aquilo era um negócio oriundo de erro, certo? Isso é cognoscibilidade. Isso está no artigo 138 do Código Civil. Deixa eu colocar aqui para vocês. No artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos, né, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal. Esse item aqui, percebido por pessoa de diligência normal, é o item que o Código Novo acrescenta, né, mostrando que eu só posso anular um negócio por erro se a outra parte tinha como perceber isso. Se não tinha como perceber, aí fica até difícil de eu comprovar que o que eu queria e o que eu pensava eram coisas diversas. Então, esse é um ponto fundamental que tem que ser comprovado hoje, basicamente, no nosso direito civil. Voltando ainda para a apresentação. Deixa eu voltar aqui para o Meet e voltar para a apresentação do slide. Então, voltando aí para a nossa apresentação, né, o erro ele tem que ser cognoscível, né, uma palavra até difícil de falar, e tem que ser um erro real. Né? O que é um erro real? Um erro real é aquele erro, né, que vai efetivamente poder causar algum prejuízo. Então, imagine que o sujeito queria comprar um carro vermelho, né, e comprou à noite, descobriu no outro dia que o carro era vinho, certo? Então, isso aí não é um erro essencial. É problema de quem comprou, que não observou esse detalhe. O que seria um erro real? Eu comprei o carro achando que era 2019, né? Quando eu fui ver depois com calma, o carro era 2008. Obviamente, isso interfere e muito na característica do negócio. Então, isso é um erro real. Né, vi sua mensagem aí, viu, Cleverson? Tranquilo, não se preocupe, não. Então, a gente tem aí, nessa apresentação, essas questões que nós vimos, né? Cleverson está até de parabéns aí, apresentou um vídeo muito bom, né, Cleverson? Já dá para ser apresentador aí de TV, né? Obrigado, professor. As ordens, meu amigo. Né? Vários alunos apresentaram, né? Então, e olhe que eu corrigi poucos vídeos até agora, né? Mas eu fico muito feliz, assim, de ver, inclusive, alunos tímidos, né? Como eu disse que aconteceu lá nas outras turmas minhas, eu fico muito feliz de ver alunos tímidos que se esforçaram e conseguiram superar a timidez, né? Um deles aí é Thaís, que é motivo de orgulho, saiu de um vídeo bem simples, bem tímido, né? Para uma apresentadora de TV aí. Então, Thaís também aí superou as limitações dela. Como eu tenho certeza que outros vão superar também, né? E mais gente aí recebeu uma nota alta e o meu pedido para publicação. Né? Me desculpem aí, eu não lembro de todos, mas eu acho, né? Se quisesse identificar aí, pode falar, né? Quem eu pedi autorização para publicar, certo? Mas tem mais uns 2 ou 3 alunos de parabéns aí. Então vamos seguindo aqui. Então, a questão do vício redibitório nós já vimos. Deixa eu passar o próximo slide. Né? E aí eu passo para o dolo. Eu estou com a dificuldade de passar aqui, mas já estou conseguindo me ajeitar, porque eu uso 2 telas, né? E o meu filho está aqui na outra tela com o videogame. Aí eu não vou deixar o bichinho sem videogame, mas eu já estou conseguindo aqui resolver. Não é isso, Daniel? Sim, é porque a TV está com problema. Tá certo, não se preocupe não. Pode ficar aí, meu amor. Então vamos seguindo. Dolo, né? Então nós temos aí o próximo vício do negócio jurídico, é o dolo. E aí, nesse sentido, obviamente, nós vamos ter basicamente que o dolo é aquele erro induzido, né,
através de fraude, em que a outra parte no negócio tenta lhe induzir ao erro e consegue. Então, aí você é maliciosamente levado a uma declaração enganosa de vontade. Né? Então, assim, sem entrar muito em detalhes, né, isso é praticamente um estelionato, o sujeito diz, olha, eu tenho um relógio de ouro para lhe vender, né, e o relógio não é de ouro, é só folheado. Né, eu tenho um relógio legítimo para lhe vender, Rolex, e é uma réplica. Então, isso, na verdade, né, é fraude. E aí você pode observar que, em direito civil, essa fraude se chama dolo e é causa de nulidade do negócio jurídico, certo? Dentro disso, né, pegar aqui, né, o induzimento malicioso de alguém à prática de um ato que lhe é prejudicial, mais proveitoso ao autor do dolo ou de terceira pessoa ainda, né? Nós temos aí o dolo, né? Classificação principal, quando é a causa do negócio, e aí causa nulidade, anulabilidade. O dolo é acidental, né? Que, apesar de ter induzido o sujeito a ser realizado de qualquer jeito, só que talvez por um preço menor, né? Entretanto, só o primeiro, que é o dolo, que é a causa do negócio, que é essencial, que acarreta a anulabilidade. Nós temos o dolos bônus e malus, né? O bônus é o que chama aquele dolo de comércio, né? Não, esse preço está muito bom, você não vai encontrar outro, esse produto é muito bom, né? Então, já comerciante, ele já tem essas características para lhe tentar incentivar a comprar o produto dele, né? E o produto dele nunca é ruim, é sempre bom e melhor do que os outros. Aí vai falar, não, mas eu fui induzido ao erro. Né? Se for só isso, está dentro da prática comercial. É chamado de dolos bônus e não causa anulabilidade de negócio jurídico. Certo? O malus, que é a intenção, né, de prejudicar mesmo, de fraudar em relação à causa do negócio, esse causa anulação do negócio jurídico. Um exemplo comum que nós temos hoje, né, é compras, né, por OLX, por exemplo. Você tem lá uma propaganda dizendo que é um carro zero, não é zero não, tem 5.000 quilômetros rodados, que é um carro novo, que é um carro de mulher, né? E aí quando você compra o carro já fez retífica, o odômetro foi adulterado, na verdade o primeiro dono não era uma mulher, era um taxista que passou para a mulher dele para vender, e aí nós temos diversas características, né, que mostram uma fraude e que houve dolo no negócio. Então, você tem a possibilidade, né, de anular isso. Ô, gente, Alex é vendedor de carro, Fábio? Eu não sabia dessa, não. Ah, não sabia não, Alex. Tá vendo? Então, e você, Alex, você tem dólares bônus? Ou seu dólares vai além do bônus aí? E você faz o cara que entra lá sair com uma BMW? Tá vendo? Ó? Essa frase de Alex, com amigo eu trato bem. Isso aí é dólares bônus, estão percebendo? Então, já sabe, né? Entrou lá, os carros vão sair, né? Você vai sair, você entrou para cumprimentar Alex e vai sair de lá dirigindo, né? Como disse aí a galera, um Fusca 2020. Aí parcela aí em 50 meses e por aí vai. Né? Então vamos lá. Em relação ao dólar, ele pode ser positivo e negativo. O negativo seria uma omissão, né? Você sabe que o produto tem algum problema e fica caladinho. O dolo pode ser de um lado ou pode ser de ambas as partes. Em falar em dolo bilateral, né? Normalmente, vítima de estelionato, vocês, quando forem para a parte prática, vocês podem perceber, né? Eu estou falando normalmente, não é sempre. Uma vítima de um golpe, de um estelionato, de uma fraude, normalmente ela não é uma pessoa que estava bem intencionada também, né? Porque você quer pegar aí uma Mercedes-Benz
2018, né, pelo preço de um Uno Mille, né? Então, o cara vai lá e lhe dá um golpe. Então, isso aí você pode ver que as vítimas de estelionato, né, elas não estavam bem intencionadas no início. E se esse negócio fosse real, né, isso aí ia caracterizar provavelmente receptação, pela distorção entre o preço, né, que você comprou e que você sabe que um objeto desse custa muito mais caro e que tem alguma coisa estranha aí. Então, as coisas nunca são, né? Elas nunca caem do céu. Sempre, se a coisa vem fácil demais, você tem pelo menos a obrigação de investigar para ver se tem alguma coisa errada. Né? Nós temos o dolo, isso aqui eu não vou entrar, também não vou entrar. Dolo de aproveitamento, né? É a lesão. E aí a gente vai estudar isso posteriormente. Passando, então, né? Dolo é o erro provocado em terceiro, né? Ou na outra parte do negócio. Agora a gente entra na coação. Coação, né, é prevista lá no artigo 20 do Código Penal, e quando ela é moral e irresistível, ela exclui a culpabilidade como causa de inexigibilidade de conduta adversa. Lá em penal, a coação, quando é física absoluta, exclui a própria conduta do agente e torna o fato atípico. Né? A gente viu isso aí em penal 1. Agora aqui, em teoria geral do direito civil, a gente observa basicamente que a coação também tem efeitos no cível. Né? Então, o que é coação? Coação é toda ameaça ou pressão exercida sobre o indivíduo para forçá-lo contra a sua vontade a praticar um ato ou realizar um negócio, certo? E ela pode ser absoluta, que é a da força física, lá do penal, e aí a gente não tem nem manifestação de vontade. Lá no penal o fato é atípico, aqui no civil o negócio é inexistente, certo? E ela pode ser relativa ou moral, né? E aí a relativa ou moral, há uma ameaça à vítima, deixando uma opção: ou pratica o ato exigido, ou corre o risco de sofrer as consequências da ameaça. É uma coação psicológica e moral, e ela torna anulável o negócio jurídico, né? E existe também a coação de outra parte ou de terceiro, né? E aí, se uma das partes não sabia disto, ela só vai acarretar a anulabilidade, né, se ambos soubessem. Né? Caso, né, um dos negociantes não sabia, quem tomou prejuízo no negócio pode entrar com reparação de danos contra o coator. Então, a coação, desculpe, passei aqui rápido, a coação para, né, e aí a gente está falando da coação moral, olha que legal. Mesma coisa do penal. Coação física absoluta exclui a própria conduta. Lá torna atípico o fato. Coação física absoluta aqui no cível torna inexistente o negócio jurídico. Coação moral, lá no penal, tem que ser irresistível, senão é apenas um atenuante, prevista no artigo 61 do Código Penal. Coação moral aqui no Código Civil, ela tem que ser a causa determinante do negócio e ela também tem que ser irresistível. O que é ser irresistível? Deve ser grave e incutir na vítima um fundado temor, né? E a gente leva em conta as características da vítima, porque tem gente aí que é ameaçado de morte todo dia e não está nem aí. E tem gente que você ameaça de sujeito, né? Vai perder, sei lá, uma vaga na escola e isso faz a pessoa ter síndrome de pânico. E por aí vai. Né? Então, como diz o próprio Código Civil, na segunda parte do artigo 153, não se considera ameaça temor reverencial. O que é um temor reverencial? Né, eu fazer alguma coisa pelo respeito que eu tenho aos meus pais, né, a um padre e etc. Então, esse temor reverencial, ele não é suficiente para caracterizar essa coação irresistível do cível. E ela tem que ser injusta a coação, ou seja, contrária ao direito. Por quê? Não se considera, isso já tinha no Código Civil antigo, a coação ameaça o exercício normal de um direito, certo? Então, quando eu digo para alguém, olhe,
você me pague, senão eu vou lhe executar e vou penhorar todos os seus bens, né? E já vi isso, a pessoa diz, você está me coagindo? Não, não estou coagindo, porque não se considera coação dizer que eu vou aplicar a lei, certo? Ainda dentro disto, né? A ameaça tem que ser de causar um dano atual ou iminente. Parece aí com a legítima defesa do artigo 23, né? Não pode nem ser futuro, longínquo, nem pode ser algo do passado. E tem que constituir a ameaça de prejuízo à pessoa ou bens da vítima ou da sua família, né? E se não disser respeito à família do sujeito, o judiciário vai ter que verificar se esse link, né, entre essas pessoas caracterizaria efetivamente a coação. Então, basicamente, é aí que nós temos o vício do negócio jurídico chamado de coação. Alguém tem dúvidas sobre coação? Certo, a gente passa então para outra causa, né, de anulabilidade do negócio jurídico, para outro vício do negócio jurídico. Só passar aqui, agora vai. Que é o estado de perigo, né? Esse foi introduzido aí pelo Código Civil novo. E o que é o estado de perigo, né? É quando alguém, né, temido da necessidade de salvar a si mesmo ou pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa, né? Então, em penal, qual é o nome de uma situação dessa aí, né? Em que você tá para ter um bem jurídico importante seu ou de terceiro sacrificado. E aí você tem que tomar uma atitude, né? Em penal, isso parece com estado de necessidade, certo? Mas aqui é muito bom, muito fácil de vocês identificarem, né? Alguém pode me dar um exemplo de uma situação que para você, para salvar a si ou pessoa da sua família, você faz o que for necessário, né? E assume a obrigação. E aqui, veja, né? O que você está fazendo que é necessário é assumir uma obrigação onerosa. Pronto, Ligiane já matou a charada, né? Isso aí veio por causa da prática dos hospitais de, né, quando você está lá entre a vida e a morte, com um parente seu entre a vida e a morte, o hospital lhe exige um cheque, uma caução, né, alguma coisa às vezes até em branco, para que você possa internar. Quem em sã consciência vai discutir nessa hora? Ninguém, certo? Então, o Código Civil novo chama isso de vício de vontade. E o Código do Consumidor, nosso atual, que é a Lei 8.078 de 90, considera cláusula abusiva. Pode constituir, inclusive, crime. Eu já tive o caso de um conhecido, né, que ele foi internar a genitora em um hospital aqui da cidade, e o hospital exigiu isso, né? E ele me ligou desesperado. Então a gente conversou lá com a nossa colega do consumidor daqui da capital, que é doutora Eusa Missano. Ela ligou na hora para o hospital, né? E o hospital disse que houve um mal entendido e num instante não foi exigido mais caução, se achou vaga e por aí foi, né? Então, os estabelecimentos hospitalares, eles sabem que essa prática ela é odiosa e é reprovável, certo? E qualquer um que fizer qualquer negócio numa situação dessa vai poder depois anular, né? Um outro exemplo similar a esse, né, que eu poderia inventar aqui seria o seguinte: imagine, né, que você por algum motivo, sei lá, você está andando stand-up em algum lugar, e aí por algum motivo você cai e perde o stand-up. Passa um barquinho daqueles, né, do lado, e aí você está lá quase morrendo afogado, porque você não aguenta mais nadar, e pede socorro. E aí o sujeito disse, olha, eu só lhe socorro se você me pagar R$1.000 depois,
por esse transporte. Você vai discutir com o cara do barco? Não vai, né? Então, mesmo que você tenha acertado de pagar, esse negócio é viciado, porque você fez uma obrigação excessivamente onerosa, né, em função das condições do caso concreto, certo? Então, esse vício, estado de perigo, ele é bem interessante, né, e ele acontece na prática aí, e foi bom que o Código Civil atual tenha previsto ele, né? Então, veja, se a obrigação que foi assumida não for excessivamente onerosa, obviamente, né, o negócio não é anulado. E para evitar enriquecimento sem causa, né, quando se for discutir no judiciário, o judiciário pode determinar, olha, o negócio do barco para te salvar não era 1.000, não, mas é 400, porque o sujeito teve que cancelar uma viagem para pegar 10 passageiros e perdeu esse valor para te salvar, certo? Então, o judiciário vai fazer aí a adequação ao caso concreto. De qualquer forma, né, independentemente dessa adequação, o Código do Consumidor não permite que hospitais façam isso. Até porque essa adequação é perigosa, pessoal. Eu, por curiosidade, andei vendo, eu sei que tem gente da área aí na turma, né? Se eu for pegar aí qual é a diária, o valor para um particular de uma diária de UTI, é alguma coisa fora completamente da realidade, né? É alguma coisa aí de 10 mil reais por dia, uma coisa absurda, certo? Então, se for adequar a tabela de hospital, né, a gente quebra. Então, por isso, na verdade, é que essa adequação aí ela é complexa também. E, pronto, agora na questão do Covid, né, tem um ex-aluno que o pai aí tem um plano de saúde e o plano de saúde do pai desse aluno, né, era um ambulatorial e não permitia internação. Então, o aluno levou o pai para o hospital particular, chegou lá, o hospital a priori negou pela carência, né, o aluno entrou em contato comigo, a gente acionou aí as vias do Ministério Público, né, e deu caminho para o aluno. Então, o hospital, na hora de negar o pedido, não negou pela carência, porque não pode em urgência. Negou porque o contrato era ambulatorial e o que aconteceria? Se internasse o pai no contrato ambulatorial, o plano só paga as 12 primeiras horas. A partir daí, quem arca é o paciente, certo? Mas aí, como o paciente não tinha condição de arcar com a diária lá da internação, o hospital é obrigado a providenciar, né, a regulação do paciente para o SUS. E, no caso do Covid, só para vocês saberem, o sistema do SUS, ele tá bom, viu? O Cirurgia, na minha opinião, hoje, é o melhor hospital do SUS e do IPES aqui do estado. E o HU também está muito bom, que é onde Cleverson trabalha, não é isso, Cleverson? Não é você que trabalha lá no HU? Então, seguindo aqui a aula, isso é estado de perigo. Deixa eu voltar, né? O próximo vício do negócio jurídico é chamado de lesão. Também é novidade no Código Civil atual, né? O que é uma lesão? É um prejuízo, né, que ocorre em função de uma desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da celebração, determinada pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes, né? Muito parecido com o estado de perigo, certo? Mas aqui nós não temos a situação de perigo no momento do fato. Então, o elemento objetivo é a desproporção entre as prestações recíprocas e o elemento subjetivo, né? Ele está mais focado na inexperiência, né, da parte. E lesão, ela vai estar muito ligado aí a abusos em contratos de empréstimos. E por aí vai, né? Então, o Código Civil considera isso como um vício do negócio jurídico e por aí vai. Finalmente, né, como um vício de consentimento,
já que a gente já viu todos os vícios, como vício social, já que a gente já viu os vícios de consentimento, que é o erro, dolo, lesão, estado de perigo e coação, são 5. A gente vai agora para fraude contra credores. Né? Aqui não é considerado um vício de consentimento, mas social. Por quê? Porque o devedor aqui ele está desfalcando o patrimônio, né, para prejudicar os credores. Então, aqui, a declaração de vontade ela é viciada no sentido de prejudicar credores do cidadão. Né? Então, quais são as hipóteses em que se considera que há fraude de credores? Quando a alienação de bens, né, ou doação, enfim. Tranquilo, Cleverson. Só estava falando que o HU, né, embora seja SUS, presta um bom serviço hospitalar também. Talvez professor. até melhor do que alguns hospitais particulares aqui da cidade, que eu não vou citar o nome, né? E o senhor tem razão. Eu acho que é muito bem estruturado ali. Eu não ouvi, me desculpe. Eu estava com o fone bem baixinho que eu estava passando para ver os pacientes. Mas realmente é uma estrutura muito melhor do que a grande maioria. Na minha opinião atual, um dos melhores hospitais é o Cirurgia. Como ele passou por uma intervenção e ele é fiscalizado diretamente e diariamente pelo Ministério Público, né, a gente tem acompanhado lá, a equipe está muito bem estruturada e ele é que tem dado um apoio muito bom também nessa questão de Covid. Mas o SUS, como um todo, ele está se mostrando indispensável para toda a população. Até para quem tem plano de saúde, porque plano de saúde como seguro, a gente só descobre que não funciona alguma coisa na hora que precisa, né? A gente paga a vida toda, na hora que você precisa, que vai descobrir que, né, as coisas não são bem assim. Mas vamos lá. Né? Então, voltando aqui para a fraude contra credores, repito, né, como acontece? É um devedor, né, tentando se desfazer do patrimônio para enganar os devedores. E aí pode ser através aí de uma compra e venda, né, com terceiros, que na verdade seria simulada e por aí vai, com doações, que são alienações a título gratuito, né, ou, né, quando o devedor ele já deve e paga um credor quirografário, que é um credor quirografário, é aquele que não tem preferência em relação a outros credores, como, por exemplo, o fisco, créditos trabalhistas e garantias reais. Essa fraude, embora seja muito bem detalhada, né, no Código Civil, a gente só vai aprofundar nela, né, lá no processo civil, quando estudar as ações paulianas ou revogatória, que é a ação que os credores têm para anular esses negócios fraudulentos. Por isso que eu não entro muito em detalhes nessa questão. Né? Então, aí está falando mais da ação pauliana, que eu vou deixar para o processo civil. Com isso, nós entramos na segunda parte da nossa aula. Qual é? Quais são as consequências desses vícios de consentimento, que é o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo? E qual a consequência do vício social, que é a fraude contra credores? E que outras situações temos que acarretaria outra solução? Né? Então, quando eu falo em validade do negócio jurídico, eu estou me referindo tanto à anulabilidade, né, que é uma anulação, quanto nulidade. Né? Obviamente, se a gente pegar aquela escada pontiana, a gente tem um plano de existência, de validade e de eficácia. Né? Então, existe um negócio inexistente, como já foi citado aí em alguns momentos, como no caso da coação física absoluta. Né? Então, o que é importante para a gente nesse momento é saber que nulidade é mais grave do que anulabilidade. O negócio nulo ofende preceitos de ordem pública que interessam à sociedade. E é anulável quando atinge interesses mais particulares, certo? E essa ordem de importância
vai apresentar as consequências de cada ação desta. Então, nós temos nulidade absoluta, que é a nulidade propriamente dita, e relativa, que é chamada de anulabilidade, certo? E, enfim, deixa eu passar aqui, né? Nulidade e anulabilidade, diferenças, que é o ponto fundamental. A anulabilidade interessa mais às partes. A nulidade é de ordem pública, interessa a coletividade, né? Então, a anulabilidade só pode ser suprida pelo juiz se tiver requerimento das partes. O juiz não pode fazê-lo, né, sem requerimento das partes. E pode ser sanada pela confirmação. O que é confirmação? Né, a gente vai ver, por exemplo, que um negócio praticado por um menor relativamente incapaz, sem um assistente, é anulável. Então, confirmação seria a convalidação, né, desse ato, que sem o qual daria anulabilidade do negócio. Ou seja, o assistente poderia posteriormente concordar com o ato e isso confirmaria o ato, o que o Código de 16 chamava de ratificação. Né? E a nulidade ela não pode ser sanada nem suprida pelo juízo. A anulabilidade não pode ser pronunciada de ofício, né? O que é uma anulabilidade não ser pronunciada de ofício? Alguém sabe o que é isso? Em direito, o que é, né, fazer algo de ofício? Em direito, fazer algo de ofício é fazer sem provocação externa, né? Fazer automaticamente. Então, quando eu falo que isso pode ser feito de ofício pelo juiz, significa que o juiz não precisa ser provocado. O juiz pode, ele mesmo, verificando a questão, atuar, né? Então, ex officio é sem provocação, certo, Alex? E não pela administração, mas obrigado aí pela resposta. Então, a anulabilidade não pode ser feita de ofício, ela tem que ser provocada. E a nulidade o juiz pode fazer e deve sem provocação. A anulabilidade só pode ser alegada pelos prejudicados, enquanto a nulidade pode ser arguída por qualquer interessado ou até mesmo o Ministério Público, né, que vela aí pelo interesse público como regra nas questões de processo civil. Ocorre a decadência da anulabilidade em prazos mais curtos, né, e a nulidade normalmente é imprescritível ou não tem aplicação de decadência. O negócio anulável produz efeitos até o momento em que é decretada a sua invalidade, ou seja, a anulabilidade afeta a sua eficácia, né? E por isso que a sentença é ex nunc, ou seja, é dali para frente, é prospectiva. E a nulidade, o efeito é ex tunc, né? É dali de onde foi declarado para trás, até o início. Então, o efeito é retroativo. Tem algumas disposições especiais do Código Civil sobre nulidade e anulabilidade, que eu remeto vocês para lá, como, por exemplo, a invalidade do instrumento não afeta o negócio jurídico se o negócio pudesse provar por outro meio. A invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudica a parte válida se for separável. Se o negócio jurídico for nulo, mas contiver os requisitos de outro, pode-se fazer a sua conversão sem decretar nulidade, certo? E, finalmente, né, na parte final dessa questão da invalidação dos negócios jurídicos, vem a simulação que sai de defeito do negócio jurídico para ser uma causa de nulidade do negócio jurídico. Simulação é a declaração enganosa de vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado. Não necessariamente o negócio diverso. Uma compra e venda é muito comum isso, infelizmente,
as partes botarem um valor menor do que o que foi acertado efetivamente no negócio para iludir a fazenda, né? Para iludir o fisco, certo? Isso é um tipo de simulação. Existe a simulação absoluta, que não existe negócio nenhum e as partes fingem um negócio, isso acontece muito em fraude de credores, e a simulação relativa, né, como esse exemplo que eu dei, em que há efetivamente uma compra e venda, né, mas o valor da compra foi maior do que o declarado. E o efeito é que se acarretam negócios, a nulidade do negócio simulado, certo? Se ela é relativa, né, a parte válida do negócio permanece e se retifica só o que era equivocado. Por isso, né, que se eu vendo um apartamento de R$1 milhão e coloco no contrato de compra e venda que é 500 mil, o fisco ele pode chegar lá e dizer, não, a gente entende que esse apartamento vale 1 milhão. Né? Então, essa parte fica como não escrita. Obviamente que ainda corre o risco de você responder a um processo criminal, mas essa é outra história. Então, pessoal, com isto, né, efetivamente, nós concluímos aí o ponto da invalidade do negócio jurídico e dos defeitos do negócio jurídico. Na nossa segunda aula de hoje, nós vamos tratar da prescrição e da decadência. Antes da gente entrar nesse assunto, para não ter quebra, eu vou dar um intervalo aí, né, até às 8h20, ok? Até mais tarde, pessoal.